Amém? Abre comigo aí a Bíblia em Provérbios, capítulo 18. Provérbios, capítulo 18, verso 21. Amém? 18, 21. Diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Só até isso. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Interessante, né? Ontem depois que eu cheguei lá de Maringá, deitei aqui na rede, até a hora que a gente estava aqui, né? Antes de você chegar um pouquinho. E, cara, isso saltou literalmente em mim, assim, isso. Lá nas nossas leituras lá, da Bíblia, às vezes eu tô lendo ali meio despretensioso, às vezes eu tô ouvindo, né? Às vezes eu gosto de ouvir, colocar o fone e fico ouvindo a Bíblia. Então eu fico ouvindo, na academia eu faço isso, aqui em casa eu faço isso também. Eu fico ouvindo, E aí, acho que eu estava na academia, eu estava ouvindo, e eu ouvi uma parte da história, que eu até vou compartilhar com vocês mais daqui a pouquinho. E na hora eu catei o celular e eu anoto, assim, né? De alguma coisa que Deus fala comigo, e falou, cara, isso aqui ainda vai virar alguma coisa. E aí ontem me veio na cabeça exatamente isso daí, e eu comecei a destrinchar um pouquinho, e eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje. Aí abre comigo também, lá em Tiago, capítulo 3. Lá, Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 2. Diz assim, acharam aí? 3, a partir do versículo 2, diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, que se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade, colocada dentre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Só até aí. Sabe o que acontece, gente? A nossa boca, ela tem um poder para amaldiçoar e para abençoar, né? E aqui Tiago dá alguns exemplos muito bons, assim, né? 3 exemplos aqui muito bons. Ele fala primeiro do animal,
né? Que o animal, por mais que ele seja muito mais forte, muito maior que a gente, se a gente coloca um cabestro na boca, a gente consegue guiar ele, né? Ele fala de um navio, né? O navio é isso mesmo, né? Tem lá o piloto ali, ele tá lá virando ali, né? Ou no volantinho, ou naquele lemezinho que fica atrás quando é menorzinho, e ele muda totalmente o rumo de uma embarcação. Ele fala também de uma faísca, né? Tipo, pega lá um bosque, ele fala, joga uma faísquinha, você vai ver um grande fogo começando. Ele fala, assim é a nossa língua, assim é a nossa boca, né? E ele começa dizendo aqui, olha, a gente tropeça de várias maneiras, né? Ele está dizendo assim, olha, a gente erra todo dia, a gente erra em pensar, a gente erra em falar, a gente erra em tudo. Mas se alguém domina, tal homem se alguém domina a boca, ele está falando, esse homem é perfeito. E não, essa perfeição aqui não é perfeita em sentido de Deus, ele é perfeito assim, no sentido de correto. Assim, esse homem é justo, esse homem ele consegue, sabe? E aí ele vai explicando por que isso, né? Jesus também, ele vai falar um negócio muito importante pra gente. Nós estamos aqui em poucos, né? Mateus 12, abre aí comigo. Mateus 12, 36 e 37. É bom vocês terem essas referências. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 36 e 37, a gente vai ler. Cara aí? Diz assim, mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. É um negócio forte até de a gente ler e de ouvir, né? Mas uma coisa que o Senhor tem nos ensinado é que por nossa boca, por nossas palavras, o sobrenatural ele se move. E por que eu falei que eu estava lendo, ouvindo a Bíblia na academia e me veio tudo isso daqui, né? Olha como que Deus faz. Eu estava lendo uma história de Saul e de Jonatas, que eu nunca me atentei a ela. Sim, a palavra de Deus é maravilhosa, porque cada momento ela chama atenção de um jeito, né? E eu estava ouvindo isso já faz um tempo, esse está anotado já faz uma semana já, né? A gente já está bem longe aí desse comecinho de Saul já. Mas é uma história que está lá em 1 Samuel capítulo 14. Eu nem vou ler inteiro ela, eu vou ler só um pedacinho com vocês, mas vou só resumir para a gente lembrar, para quem já leu essa parte. Saul, ele é ungido rei. Saul, ele começa já a ver as coisas tudo erradas lá. Samuel já chegou para ele e falou assim, ó, cara, Deus já se arrependeu, já não quer mais você, tá fora. Mas Saul, ele vai lutar lá contra os filisteus, e Jonatas, que é filho dele, né, ele pega o escudeiro dele e sobe um penhasco muito difícil, muito íngreme, e ele consegue matar mais de 20 filisteus sozinho, ele e o escudeiro dele. Porque Jonatas tinha, assim, convicção que Deus estava naquilo. Sabe, o coração de Jonatas era um coração... A gente percebe lendo... Cara, Jonatas era um cara muito de Deus, assim, né? Diferente, infelizmente, do pai dele. Não vai cair, não, relaxa. E Jonatas tinha convicção, que ele falou assim, ó, assim como Deus foi com Josué, como foi com Abraão, como foi com Moisés, ele vai ser, porque ele é o nosso Deus. Assim. Então, cara, Jonatas tinha Deus no coração, né? Bom, e aí ele sobe, vai contra os filisteus, e aí Saul tá lá no acampamento, e ele começa a ver um burburinho muito grande lá no acampamento dos filisteus, e ele manda lá o sacerdote trazer a arca. E aí, entendam isso, olha como as coisas acontecem muito rápido, e a gente não se toma conta, não percebe. Saul já sabia que Samuel já não estava com ele. E aí ele cata outra pessoa para ser o sacerdote. Ele era neto de Eli. E ele chama e fala assim, traz a arca para a gente consultar. E aí quando o cara vai buscar a arca, ele fala assim, não precisa trazer mais não, vamos lá lutar contra os filisteus.
E aí ele sai para lutar com os filisteus. Ele descobre que Jonatas era que estava faltando lá no acampamento de Israel. E ele manda chamar a arca. O cara vai buscar, enquanto ele vai buscar, ele fala assim, não precisa trazer não, vamos lutar mesmo assim. Ele vai, luta, ele vence, consegue vencer os filisteus. E aí, depois da luta, lá conforme a luta vai acontecendo, os filisteus que sobram, eles fogem. E aí Saul vai e fala uma coisa assim, olha, eu não quero que ninguém coma nada até que a gente destrua tudo. Só que Jonatas não estava com ele. E aí quando Jonatas está voltando junto com o exército, eles passam por um campo cheio de mel. Imagina Jonatas, eles o dia inteiro sem comer nada, Jonatas vai, pega lá um pedacinho do mel, come, e a Bíblia diz que até o vigor físico dele volta, assim, ele, sabe assim, aquela dose de açúcar no sangue que dá aquela, né, adrenalina de novo. E aí os soldados falam assim, seu pai fez uma promessa, que ninguém podia comer nada, até que a gente saqueasse tudo, até que todos os filhos estivessem mortos. E aí Jonatas fala assim, meu pai não sabe o que faz. Eles voltam pro acampamento. E aí, dá o cair da noite, então eles já podiam comer. Os soldados com muita fome começam a fazer o quê? Pegam os carneiros, cabritos, lá, os animais, e começam a comer eles com sangue e tudo. E pela lei de Moisés, eles não podiam fazer isso. E aí Saul, eu vou contar a história inteira, depois eu vou dar os detalhes, tá bom? Só para vocês lembrarem. E aí Saul fala, não façam isso, porque a gente não pode tomar sangue. Traga aqui uma pedra, ele monta um altar lá meio de qualquer jeito, e aí ele sacrifica e fala assim, agora sim vamos comer, né? Assado, bonitinho. E aí eles comem. E aí ele fala assim, tá bom, agora a gente deve voltar lá para saquear, para ir atrás dos filisteus? E aí sim ele vai lembrar de Deus de novo. E aí eles começam a falar assim, a gente deve ou não deve ir, Deus? E aí Deus não responde. E aí Saul fala assim, poxa, alguém pecou, por isso que Deus não está respondendo. Aí Saul separa Jonatas e Saul de um lado e o exército do outro. E ele fala assim, quem pecou? Aí saiu Jonatas e Saul. Nossa, entre eu e meu filho, quem pecou? Jonatas. Aí, o que você fez, Jonatas? Aí, antes disso, Saul fala assim, eu juro que mesmo que tenha sido meu filho, ele vai morrer. E aí, quem pecou? Jonatas. E aí, só para terminar isso, o exército, né, fala, não, você não vai matar Jonatas. Ele é o responsável por tudo que aconteceu hoje, Deus está com ele. E o exército, a Bíblia diz que o exército, entre aspas, resgata Jonatas da morte. Bom, essa é a história. E aí eles vão lá, saqueiam os filisteus, blá, 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 tudo certo. Beleza. Mas aí eu quero chamar a atenção a alguns pontos desse texto todo que eu falei aqui. Primeiro, Saul não tinha intimidade suficiente com Deus. E o que nos faz ter a nossa boca e a nossa língua cheios de alguma coisa boa é a intimidade com Deus. A boca fala que o coração está cheio. Então, se eu estou cheio de Deus, a minha boca vai falar de Deus. Se o meu coração, se minha vida não está cheia de Deus, ela vai falar de qualquer outra coisa. Ela também pode falar de Deus, mas ela vai falar mais ou menos de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Vamos lá, Saul. Saul já sabia que tinha feito besteira. Samuel já tinha abandonado ele. Mas ele tinha que continuar com a aparência. Ele vai para a guerra. E mesmo sabendo disso, ele devia ter o temor de Deus. Ele tinha a arca ali, que representava a presença de Deus naquela época. Ele tinha que ter esperado a arca, ele tinha que ter esperado a vontade de Deus. Porque talvez Deus daria uma direção completamente diferente, porque Jonatas já tinha ido lutar. Deus já tinha feito um milagre, ele já tinha ganhado mais de 20 pessoas, só ele mais 2 contra 20 e poucos lá. Sabe? Deus já estava fazendo um negócio ali no acampamento dos filisteus. Mas Saul, porque ele não tinha essa intimidade, ele primeiro toma a atitude que não deveria tomar, abre a sua boca para fazer um juramento que ele não deveria fazer, e aí dá todo o desenrolar da história. Saul faz um altar de pedra
de qualquer jeito, achando que Deus ia estar naquilo. Entende? Então, quando eu vejo o que o Tiago fala, que nós lemos aqui, o que Salomão fala no provérbio, que nós lemos aqui também sobre a língua, sobre a palavra, é isso. Tudo está baseado na falta de entendimento e de intimidade com Deus. Se a gente não tem isso, gente, a nossa boca vai falar besteira, entende? Por mais que pareça coisas saudáveis, por mais que pareçam coisas, vão ser feitas de qualquer jeito. O altar feito de qualquer jeito, Deus não aceita. E aí, o que eu quero chegar aqui em outro ponto importante é o seguinte: olha o poder que a nossa boca tem. Esse juramento que Saul fez, de o homem que ia comer e ia morrer, você acha que foi algo sábio? Vocês acham que foi? Vocês acham que foi algo de Deus? Mas Deus julgou Jonatas como culpado. Foi Deus que julgou Jonatas como culpado. Sabe por quê? Porque a palavra tem poder. Olha que loucura isso. Eu fiquei lendo isso e falei, meu Deus. Mas Saul foi completamente insensato em falar isso. Como que Deus pega isso e torna verdade? Você entende o que eu quero dizer? Porque quando eles foram lá para consultar realmente Deus, caiu sobre Jonatas a culpa. A culpa de quê? De uma palavra insensata do rei. Entende como a nossa palavra tem poder? Por mais que ela esteja errada. E esse é o ponto que nós lemos aqui em Tiago, que nós lemos aqui em Mateus, que nós lemos aqui no provérbio. A nossa palavra tem poder nessa terra e nos céus. Então assim, palavras soltas ao vento, cara, tem peso no mundo espiritual. É por isso que a gente às vezes fala dos nossos filhos. Ah, mas o meu filho é isso. Cara, o nosso filho não é isso. Nosso filho é o que Deus quiser que ele seja. Ah, mas meu filho é muito sapeca, meu filho é muito irritado, meu filho é muito... Sabe? Nós estamos jogando palavras e não são palavras ao vento. São palavras que movem o mundo espiritual. Mesmo a gente não tendo sabedoria para isso, entende? Ah, porque o meu chefe é isso, porque o meu emprego é isso, porque a minha vida é isso. Entendam? Nós não estamos falando por falar. Nós não estamos comentando por comentar. Porque pode ser um comentário que a gente nem lembra que a gente falou mais. Mas pode ter certeza que no mundo espiritual alguém lembra. Então a gente tem que ter sabedoria. Sabe? E essa sabedoria que o Senhor espera que a gente tenha. E aí a sabedoria, eu quero dizer, não é sabedoria só para pregar. É sabedoria para a gente falar, para a gente viver. Sabe? Sabedoria para a gente enfrentar as coisas fáceis e as coisas difíceis da vida. Porque é isso que vai acontecer. Sabe? O que me travou em toda essa palavra foi exatamente isso. Deus encontrar culpa em Jonatas por uma coisa que Saul fez assim, totalmente sensata. Cara, que loucura. Sabe, eu estou dando um exemplo aqui, mas a gente vai ver vários exemplos na Bíblia exatamente da mesma coisa. De palavras, o próprio Davi caiu nisso. Quando o Natan foi lá e falou assim, olha, alguém roubou uma ovelhinha, lembra disso? Ele falou assim, tem que pagar 4 vezes mais. Você vai pagar. E ele pagou com 4 filhos dele. Sabe, palavras em momentos de ira, palavra em momentos de emoção. Obrigado. Sabe, a gente tem que começar a entender que as emoções não controlam a nossa vida. Quem controla a nossa vida é Deus. Situações não controlam a nossa vida. Quem controla as nossas situações são Deus. Gente, eu não estou falando. Eu sei que aqui ninguém é um robô. Eu sei que ninguém é um sobrenatural, né? Um semideus aqui que vai sempre ser certinho. O próprio Tiago fala lá. Nós lemos aqui Tiago 3:2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Não tem jeito. A gente é homem, né? Nós somos humanos, né? Quando eu falo homem é ser humano. Somos humanos. Nós vamos errar. Só que assim, até a maneira que nós vamos errar, a gente tem que entender. A gente tem que ficar esperto. Porque errar é do homem, é humano, ok.
Mas sofrer as consequências desse erro é nossa. E a gente vai sofrer a consequência dos nossos erros à medida que a gente medir, à medida que a gente falar, à medida que a gente permitir que isso aconteça. Então, no momento de ira, no momento de nervoso, a gente pode falar alguma coisa, e a gente pode, no momento de discussão, falar alguma coisa, mas pense assim, sejamos sensatos e inteligentes a ponto de falar assim, pera, eu falei isso, mas não é verdade. Eu retiro o que eu falei. Sabe, as minhas palavras não vão ter peso no mundo espiritual, nem nessa terra. Eu falei que o meu filho que está me deixando nervoso, que não deixa eu dormir à noite, sei lá o quê. Não, ele não é, ele é uma bênção do Senhor. Entende? Assim, não é que a gente está falando mentira. Não, a gente está profetizando, a gente está falando algo. Não, porque a minha esposa é isso, meu marido é aquilo. Não. Pode ser que seja hoje, seja agora, mas a minha boca vai falar o contrário. A minha boca vai falar que ele é santo. A minha boca vai falar que ela é isso, sabe? É isso. Entendo a diferença de a gente viver num mundo de mentiras, né? Porque se eu nego alguma coisa, é um mundo de mentira. Entende? Se eu sei que é um exemplo, tá? Eu sei que meu casamento está destruído. Mas por quê? Porque a gente está fazendo tudo errado. E eu fico falando para todo mundo, não, imagina, a gente se ama. Não, isso é aparência, isso é engano, isso é mentira. Entende a diferença? Agora, se eu sei que eu estou errado, eu vou falar, não é para os outros, é para ela. Entende? É para Deus. Entende a diferença de viver num mundo de ilusão e de ter palavra de sabedoria? É isso. Né? Consegue entender a diferença? De falar assim, não, eu não peco, isso é mentira. Agora, não, eu não quero mais pecar. Isso é verdade. Entende a diferença? Isso aqui não baliza nosso pecado, não baliza o nosso mundo de ilusão. Não, isso baliza com a sabedoria que a gente precisa ter para falar e para viver. Então, gente, e de novo, isso aqui, todos nós caímos, todos nós falhamos, todos nós pisamos na bola, sabe? Porque a gente está vivendo, é o dia a dia nosso. Mas a gente precisa entender que as nossas palavras ligam e desligam o mundo espiritual. Sabe? A gente tem... É incrível isso, mas é verdade. Deus nos deu poder e autoridade nessa terra. E a nossa boca tem poder e autoridade para a gente abrir ela e declarar sobre as pessoas, declarar sobre situações, declarar sobre enfermidades, declarar sobre tudo. Mas e se Deus não fizer? Ele é Deus. Não cabe a nós, sabe? Ele é Deus. E a gente fica com medo de abrir a nossa boca e olhar e falar, em nome de Jesus, vai ser curado. Mas e se Deus não curar? Amém. Eu dou esse exemplo aqui, eu já dei algumas vezes aqui. A gente vai ter, eu vou falar de nós, né? Os nossos filhos com febre. A gente já fica nervoso, já fica preocupado. Mas a primeira coisa que a gente pensa é, que remédio que eu vou dar? E a primeira coisa que a gente tem que pensar é enfiar a mão na cabeça e falar, em nome de Jesus, febre, vai embora. Enfermidade, vai embora. E a gente pode dar o remédio? Pode dar o remédio sem problema nenhum. Mas o que eu quero dizer é, a nossa mente está condicionada ao que é humano. E de novo, não estou errado, não estou dizendo que está errado é remédio. Eu estou dizendo que a nossa mente tem que estar condicionada às coisas de Deus. Em tudo. Está faltando dinheiro, o que a gente vai pensar? Eu vou fazer um bico. Amém? Podemos fazer um bico? Podemos? Mas o que é a primeira coisa que a gente tem que pensar? Senhor, vem aqui sobre a minha casa, eu declaro prosperidade. Jesus, que toda a porta aberta aqui para Satanás vir, para o devorador roubar, em nome de Jesus, está fechada agora, sabe? E começar a declarar, Jesus, tem alguma coisa errada? Jesus, me ajuda aqui. E amém, eu vou fazer minha parte também. Eu vou fechar as brechas que eu sei que eu tenho que fechar. Se eu precisar, eu vou fazer um bico, está tudo certo. Mas a primeira coisa tem que ser espiritual. Sabe, é a maneira que a gente vê o mundo. Romanos 12, essa palavra ela é poderosíssima. Não se amoldem aos padrões desse mundo. O padrão do mundo é olhar a situação e resolver. O padrão do mundo é ver alguém lá bêbado, drogado e falar, esse aí não tem mais jeito, esse sempre foi assim. É o padrão do mundo. Mas a gente não pode moldar a nossa mente a isso. Mas aí Paulo dá, entre aspas, a receita, falando, qual que é o nosso negócio?
A palavra de Deus tem que moldar a nossa maneira de pensar. A gente tem que se renovar através da palavra. Sabe? E é isso. Como que a gente se renova? Se enchendo dela. A palavra de Deus, ela se renova todo dia. Né? Foi o que eu falei aqui. Eu estou ouvindo um negócio que eu já li antes. Mas explode de um jeito totalmente diferente. É isso que é renovar a nossa mente. Você acha que a gente já não sabia que a nossa palavra tem poder? A gente já ouviu essa palavra antes. Mas a gente esquece. Sabe, a gente começa a viver outra coisa, outra vida, outra palavra, e a gente vai deixando de ladinho. E Deus é tão misericordioso que Ele traz a luz de novo e fala assim, não filho, não esquece disso aqui. Parece simples, parece coisa cotidiana, mas não esquece disso não. Porque às vezes a gente está se guardando numa coisa tão grave, mas a gente cai em coisas pequenas. Como o tamanho de uma língua, que é pequenininho, mas tem o poder de incendiar toda uma floresta. Né? O próprio Jesus diz isso, olha, um pouquinhozinho de fermento faz o bolo crescer, né? Faz o pão crescer. Um pouquinho só. A gente só precisa de um pouquinho. E da mesma maneira que a gente tem que frear o que a gente fala, da mesma maneira a gente tem que frear o que a gente ouve. Porque, de novo, é só um pouquinho que entra e a gente deixa entrar. Isso vai fazer um buraco em nós. A língua tem poder, certo? E não é só a nossa língua que tem poder, a do lado também tem poder. E ela vai ter poder sobre a nossa vida também, se a gente permitir. E aí fica, o primeiro é, o que nós estamos falando? O que nós estamos declarando com a nossa boca? Será que ela tem sido bênção ou maldição? Porque aí, Tiago diz aqui, olha, não é possível que de uma mesma fonte saiam as palavras doces e salgadas. Saiam palavras boas e palavras ruins. A nossa boca tem que sair palavras doces, palavras boas, palavras de bênção e não palavras de maldição. Mas da mesma maneira, o que a gente ouve também está condicionado a isso. O que eu quero dizer? Tem coisas que a gente tem que ouvir e imediatamente a gente tem que declarar e falar, não é assim. Não, eu não aceito isso. Não é verdade. O teu filho é isso. Não, meu filho não é esse. É normal as pessoas às vezes verem lá, eu sei porque eu tenho 2. Né? A gente tá lá brincando no parquinho, lá, tá brincando, tá no restaurante e o nosso filho botando fogo. Tá lá virando do avesso esse negócio. Fala, nossa, ele é... sei lá o que, né? Tipo, ele é danado, né? Nossa, ele não sei o que, esse daí vai dar trabalho, né? Não vai dar trabalho. Em nome de Jesus, meu filho é uma bênção. Ele é uma criança saudável, é por isso que ele está correndo desse jeito. Entende? Por quê? Porque são palavras. E olha, o que nós estamos fazendo quando nós aceitamos palavras de peso. Nós estamos dizendo, sabe o quê? Amém. Amém significa assim seja. Sabe o que nós estamos fazendo? Está ligado isso daí. E nós estamos trazendo maldição para a nossa família. Maldição para a nossa casa, maldição para o nosso trabalho, maldição. Entenda, é a sabedoria. Mas tudo isso, gente, isso a gente só vai ter clareza e convicção a cada dia mais. Não é por causa que nós estamos ouvindo uma palavra. É porque nós precisamos ter intimidade com o dono da palavra. É viver essa palavra a todo momento. Né? Não só quando a gente ouve aqui. Quando a gente ouve a palavra aqui, o sermão, é um... Sabe? É um... vamos lá, gente. Jesus está aqui. Vamos lá. É para fortalecer. É para estimular. É para... Sabe? É para acordar. É para isso. Mas a partir daqui é o que nós vamos fazer com isso. É o que vai fazer a diferença na nossa vida. Sabe? Talvez durante 2 dias a gente vai se lembrar. Mas no 3º dia, no 4º dia, talvez a gente nem se lembre mais. E a gente vai estar caindo nas mesmas coisas. E aí que é importante eu estar cheio dessa palavra. Aí que é importante eu pegar esses versículos de novo e eu ler esses versículos de novo. Sabe? Para que ele faça sentido para a minha vida. Não faça sentido só no sermão lá. Mas faça sentido para mim. Interiormente. Aqui eu falo assim, puxa, isso faz sentido mesmo. Deixa eu ler o livro, deixa eu ler a carta de Tiago de novo aqui. Cara, a carta de Tiago, ela é recheada. Não é porque é meu como é que fala? Meu xará, não. Mas esse cara era muito bom, cara. Sabe? Ele vai falar aqui, ó, Tiago capítulo 1, versículo 19. Ele fala assim, meus amados irmãos,
Tenham isso em mente, olha isso, tenham isso guardado na sua cabeça. Sejam prontos para ouvir e tardios para falar, e tardios para irar-se. Ele está falando, escuta, velho. E de novo, olha só, isso aqui, isso não é vantagem para quem é introvertido. Pensa assim, para quem é introvertido, ele vai mais ouvir do que falar. Não é verdade? Você está numa conversa, aquela pessoa que é mais quietinha, todo mundo vai estar falando, a pessoa vai estar assim. Não é disso que ele está falando aqui. Porque até introvertido pensa. Isso matuta na cabeça. Mas o ponto aqui é ouvir, processar e aí falar. Porque se a gente ouve alguma coisa, lembra agora de Davi, quando Natan vai lá e fala, olha, um rico roubou a ovelhinha do pobre. Davi, o que ele fez? Completamente diferente do que o Tiago está falando aqui. Ele se irou imediatamente. E ele abriu a sua boca. E ele proferiu uma maldição que era para a própria vida dele. Saul fez a mesma coisa. Falou aqui de uma forma totalmente aleatória contra a própria família dele. Então, às vezes, nós estamos abrindo nossa boca e trazendo maldição para a nossa vida e para a nossa casa. Sabe? E o que o Senhor está nos alertando aqui é: cuidado. Ouça. Processe pela palavra, entende? De novo, como que a gente processa alguma coisa? A gente precisa ter conteúdo para processar isso. Não adianta eu processar alguma coisa, se eu falar alguma coisa e alguém que não é crente vai processar de uma maneira totalmente diferente. Agora, nós que temos a palavra de Deus, temos que processar da maneira correta. E esse processamento tem que ser com base na palavra dele. O mundo espiritual, ele é muito sério. Ele é muito sério. Ele é real. O mundo espiritual, ele é real. E às vezes, por nós não vermos, sabe? Por a gente não sentir, a gente não consegue ter a dimensão, sim, saber como isso é importante para nós. Paulo vai falar isso em Efésios capítulo 6, lá, a partir do versículo 10, quando ele vai falar da armadura de Deus. Ele vai falar: visto de toda a armadura de Deus, para poderem estar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra a carne, mas contra os poderes e autoridades do mundo espiritual, dominadores do mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal na região celestial. E ele fala no final: orem em todas as ocasiões. Ele fala, em outra tradução está em todo o tempo, com toda oração e súplicas, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quer dizer, ele está dizendo assim, cara, a gente tem que ter a palavra a todo tempo, a todo instante, né? Não é só quando acontece alguma coisa, porque quando acontecer alguma coisa, a gente tem que estar pronto. Porque ele qualquer domingo aqui eu vou falar sobre armadura, assim, vamos detalhar isso aqui. No próximo domingo talvez a gente fale disso. Mas o ponto aqui o que ele está dizendo aqui é: esteja pronto a todo momento, porque nós estamos em guerra. A guerra não é só no dia que foi anunciar uma guerra. Semana que vem estaremos em guerra, então vamos se preparar. A gente está em guerra a todo instante. Então nós temos que estar preparados a todo momento. É isso que ele está dizendo aqui, gente. A todo momento, a toda ocasião. Fiquem atentos, a tua mente tem que estar focada, porque a todo instante essa guerra está acontecendo. E se a gente estiver atento a todo momento, cara, a gente vai vencer. Agora, se a gente está desarmado, se ele pegar a gente no momento de fraqueza, no momento que a gente está viajando na maionese, nós vamos cair. Então, em nome de Jesus, para que a nossa boca esteja cheia do que Ele tem para falar, para que a gente tenha convicção daquilo que nós vamos ouvir e falar, nós precisamos estar cheios dEle.
E para a gente estar cheio dele, não tem outra maneira que não seja nos enchermos dele. Nos enchermos de louvor, de adoração, nos enchermos de palavra, nos enchermos de conversas que edificam. Sabe, é isso que vai nos encher. E às vezes a gente se pega nos enchendo de outras coisas. Não estou dizendo que a gente precisa se afastar de tudo, não, mas eu estou dizendo que o nosso ponto principal tem que ser isso, entende? E a gente vai continuar vivendo, vai continuar falando, a gente não vai se isolar do mundo, não é isso, a gente vai... Por quê? Porque quanto mais nós estivermos cheios dele, mais vontade de falar dele a gente vai ter. Mais a gente vai transparecer Jesus para os outros. E aí sim, sem falar. Sabe? Com ações, com atitudes, simplesmente com a nossa presença. E é isso que vai fazer diferença. Vai fazer diferença da maneira que a gente adora, vai fazer diferença da maneira que a gente fala, vai fazer diferença da gente... Tudo vai fazer diferença. Tudo muda quando nós estamos cheios da presença dele em nossas vidas. Amém? Feche seus olhos por um instante aí.